Tipos de dados primitivos. Como o nome sugere, são os tipos de dados mais simples em uma linguagem de programação. Na linguagem Java, eles são pré-definidos. Os nomes dos tipos primitivos são bastante descritivos dos valores que eles podem armazenar. Java define 8 tipos de dados primitivos: char, byte, short, int, long, float, double e boolean. Para a categoria numérica, Java define duas subcategorias: números inteiros e de ponto flutuante. Em algumas linguagens, como JavaScript, você não precisa definir o tipo de variável antes de usá-la. Em JavaScript, o compilador define o tipo da variável de acordo com o valor que você atribui a ela. Java, em contraste, é uma linguagem fortemente tipada. Você deve declarar uma variável e definir seu tipo antes de atribuir um valor a ela. Outro ponto a salientar aqui é o valor que é atribuído a uma variável booleana. Podemos utilizar os valores literais verdadeiro e falso para inicializar as variáveis booleanas. Um literal é um valor fixo que não precisa de mais cálculos em qualquer ordem para que se possa ser atribuído a qualquer variável. Quando você pode contar um valor como número inteiro, o resultado é um número inteiro. Incluir ambos os números, negativos e positivos. Você pode utilizar byte, short, int e long para armazenar valores inteiros. Espere um minuto. Por que você precisa de tantos tipos para armazenar números inteiros? Hoje em dia, com a quantidade de memória que temos em nossos computadores, é muito difícil criar uma aplicação em que o limite de memória seja um empecilho. Mas antigamente, os códigos tinham que ser bem pensados e o mais econômicos possíveis. Acredito que o maior exemplo disso seja os jogos antigos, que possuíam um tamanho incrivelmente baixo, poucos cais até alguns megas, e além disso, não faz sentido trabalhar de forma extravagante se você não precisar. Saber economizar espaço e criar código eficiente são características de um bom programador. Além disso, trabalhar com números longos pode significar trabalhar com o dobro de processamento para cálculos. Números longos são de 64 bits e são armazenados em dois registradores de 32 bits em máquinas de 32 bits. Ao executar uma soma, por exemplo, é necessário levar o dobro de registradores. Dependendo do número de contas, isso pode ser muito custoso. No exame OCA, pode lhe perguntar sobre a gama de inteiros que pode ser atribuídos a um tipo de dados byte, mas não vai incluir perguntas sobre a gama de valores inteiros que podem ser armazenados para um short, int ou long. Então não se preocupe que você não tem que memorizar os intervalos para todos esses tipos de dados. O tipo padrão de um número não decimal é int. Para designar o valor literal inteiro como valor long, devemos adicionar o sufixo L maiúsculo ou L minúsculo. Os valores inteiros literais vêm em 4 tipos: binário, decimal, octal e hexadecimal. O número binário vem no sistema de base 2, que utiliza apenas 2 dígitos, 0 e 1. O sistema octal vem no sistema de base 8, que utiliza 8 dígitos, de 0 a 7. Já o decimal utiliza 10 dígitos, de 0 a 9, e é o mais comumente utilizado no dia a dia. O sistema de base 16, o hexadecimal, utiliza dígitos de 0 a 9 e letras de A a F para representar os números. No exame OCA, você não será solicitado em converter um número de uma base para outra, mas você pode esperar perguntas que pedem para selecionar literais válidos para números inteiros. Por exemplo, os números abaixo vão te ajudar a entender como esses sistemas numéricos são armazenados em variáveis inteiras. Preste atenção para o uso de sublinhados nos valores literais numéricos. Você não pode começar ou terminar um valor literal com um sublinhado. Você também não pode colocar um sublinhado logo após os prefixos 0b, 0bzão, 0x e 0xzão, que são utilizados para definir os valores literais binários e hexadecimais. É possível colocar um sublinhado à direita do prefixo o qual é definido para definir um valor literal octal. Você não pode colocar um sublinhado antes de um sufixo L. O sufixo L é utilizado para marcar um valor literal longo. E você não pode utilizar um sublinhado em posições onde se espera uma sequência de dígitos. Você precisa de números de ponto flutuante onde você espera números decimais. Em Java, você pode utilizar o tipo de dados primitivos float e double para armazenar números decimais. Float requer menos espaço do que double, mas pode armazenar uma variedade menor de valores que o double.
Começando com a versão 7 do Java, você também pode utilizar sublinhados em valores de ponto flutuantes. As regras são geralmente as mesmas que as previamente mencionadas para valores literais numéricos. As seguintes regras são específicas, na verdade, para literais de ponto flutuante. Você não pode colocar um sublinhado antes dos sufixos d e f, que são utilizados para marcar um ponto flutuante literal como double ou float, e você não pode colocar um sublinhado ao lado de um ponto decimal. A categoria caractere define apenas um tipo de dados, o SHA. O SHA pode armazenar um único valor Unicode de 16 bits. Ele pode armazenar caracteres a partir de praticamente todos os scripts em idiomas existentes, japonês, coreano, chinês, entre outros. O que acontece se você tentar atribuir um SHA usando aspas duplas? O código na verdade irá falhar. Nunca utilize aspas duplas para atribuir uma letra para uma variável SHA. As aspas duplas são utilizadas para atribuir um valor a uma variável do tipo string. O valor inteiro 122 é equivalente à letra Z, mas o valor inteiro 122 não será igual ao valor Unicode /U0122. O tipo de dado SHA em Java não aloca espaço para armazenar o sinal de inteiro. Se você tentar atribuir e forçar um inteiro negativo para SHA, o bit de sinal é armazenado como parte do valor inteiro, o que resulta no armazenamento de valores inesperados. O exame irá testar sua compreensão dos possíveis valores que podem ser atribuídos a uma variável do tipo SHA, incluindo se uma atribuição irá resultar em erro de compilação ou não. Mas não se preocupe, ele não vai testá-lo sobre o valor que é realmente exibido após a atribuição de valores inteiros arbitrários para um SHA. É comum a confusão com os nomes dos tipos de dados primitivos. Se você já trabalhou anteriormente em outras linguagens de programação, há uma boa chance que você possa ficar confuso com os nomes dos tipos de dados primitivos em Java e em outras linguagens. Cuidado com as perguntas que utilizam nomes incorretos para tipos primitivos de dados. Por exemplo, não existe qualquer tipo de dado primitivo bool em Java. O tipo de dados correto é boolean. Se você já trabalhou com outras linguagens de programação, você pode ficar confuso tentando lembrar os nomes exatos de todos os tipos de dados primitivos utilizados em Java. Lembre-se que apenas dois tipos de dados primitivos são encurtados, int e char. O resto dos tipos de dados não são byte, short, long, float e double. Identificadores são nomes de pacotes, classes, interfaces, métodos e variáveis. Embora o identificador válido não está explicitamente incluído na OCA, há uma boa chance de você encontrar uma pergunta semelhante à seguinte e que vai exigir que você identifique identificadores válidos e inválidos. Então, lembre-se que você não pode utilizar palavras-chave como identificador. Não se pode utilizar palavras-chave como identificador. Não se pode começar com um número para um identificador. Deve começar, na verdade, com um caractere, sublinhado ou cifrão. O identificador pode conter sublinhado, cifrão, números e caracteres. Não se pode utilizar caracteres especiais. Não há um limite de tamanho para um identificador. E um identificador deve ter um nome de fácil identificação para o seu propósito. As variáveis em Java podem ser classificadas em dois tipos, variáveis primitivas e variáveis de referência. O que são variáveis de referência? Objetos são instâncias de classes, incluindo as classes tanto pré-definidas como definidas pelo usuário. Para um tipo por referência em Java, o nome da variável é avaliado como o endereço do local de memória onde o objeto referenciado pela variável é armazenado. Uma referência do objeto é, na verdade, um endereço de memória que aponta para uma área na memória em que os dados de um objeto estão localizados. Na linha de código, podemos ver que um novo objeto cliente é criado. Uma variável cliente é criada na pilha com valor vazio, ou seja, nulo, e a variável cliente é atribuída com o valor de endereço de memória onde o objeto está localizado. Você pode pensar em uma variável de referência de objeto como identificador para um objeto que permite que você acesse os atributos desse objeto. A seguinte analogia irá ajudar a entender variáveis de referência, os objetos que se referem e seus relacionamentos. Pense em objeto como análogo a cães e pense em referência de objeto como análogo a coleiras. Uma coleira não ligada a um cão é uma variável de objeto de referências com valor nulo. Um cão sem coleira
é um objeto Java que não é referenciado por qualquer variável de referência. Assim como o cão sem coleira pode ser captado pelo controle animal, um objeto que não é referenciado por uma variável de referência é suscetível de ser coletado. Várias coleiras podem ser amarradas a um único cão. Da mesma forma, vários objetos Java podem ser referenciados por várias variáveis de referência de objeto. Vamos ver agora as diferenças entre variáveis de referência e variáveis primitivas. A diferença básica entre variáveis primitivas e variáveis de referência é que as variáveis primitivas armazenam os valores reais, enquanto as variáveis de referência armazenam os endereços dos objetos que se referem. Para comparar variáveis de referência, utilizamos o operador igual igual. Já para comparar o valor dos objetos, utilizamos equals. Não há limite para os tipos de classe que podemos criar em Java. O valor literal para uma variável de referência é null e ela é elegível para a coleta de lixo. Para compararmos variáveis primitivas, utilizamos o operador igual igual. Variáveis primitivas são apenas 8 e podem ser utilizadas dentro de objetos para compartilhar valores. O valor literal de variáveis primitivas vai depender do tipo. Int recebe 0, boolean false e float double 0.0. Não precisamos nos preocupar com a coleta de lixo em variáveis primitivas. Temos diversos tipos de operadores em Java. Temos de atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos. Nem todos os operadores podem ser utilizados com todos os tipos de operando. Por exemplo, você pode determinar se um número é maior que o outro, mas você não pode determinar se verdadeiro é maior do que falso ou o número é maior que verdadeiro. Aqui estão os operadores de atribuição que você precisa saber para o exame. Eles são igual, mais igual, menos igual, asterisco igual e barra igual. O operador de atribuição simples igual é o operador mais utilizado. Ele é utilizado para inicializar variáveis com valores e reatribuir novos valores. Os operadores mais igual, menos igual, asterisco igual e barra igual são formas curtas de adição, subtração, multiplicação e divisão com a atribuição. O operador mais igual pode ser lido como primeiro adicione e em seguida atribua. O menos igual pode ser lido como primeiro subtraia, depois atribua. Da mesma forma, asterisco e barra igual. Você ainda pode atribuir um valor para uma variável que armazene intervalos menores, como podemos ver no exemplo. Você não pode utilizar operadores de atribuição para atribuir um valor booleano para variáveis do tipo char, byte, int, long, short, float ou double, ou vice-versa. Os operadores mais e menos são operadores unários. Eles trabalham com um único operando. Eles são utilizados para aumentar ou diminuir o valor de uma variável em 1. Quando o operador é utilizado em notação de sufixo com operando, seus incrementos de valor vêm depois que ele foi usado na expressão, como podemos ver nos exemplos a seguir. Os operadores relacionais são utilizados para verificar uma condição. Você pode usar esses operadores para determinar se um valor primitivo é igual a outro ou se é inferior ou maior do que outro valor. Esses operadores relacionais podem ser divididos em duas categorias: comparadores de valores maior e menor e comparadores de igualdade e desigualdade. Dois operadores trabalham com todos os tipos de números, ambos inteiros, incluindo char, e pontos flutuantes, que podem ser adicionados e subtraídos. Você não pode comparar valores incompatíveis. Por exemplo, você não pode comparar um booleano com um int, ou um char, ou um número de ponto flutuante. Se você tentar fazer isso, seu código não vai compilar. Os operadores de igualdade e desigualdade podem ser utilizados para comparar dois tipos de primitivos: char, byte, short, int, long, float, double e boolean. O operador de igualdade retorna um valor verdadeiro se os valores primitivos que você está comparando são iguais, e falso caso contrário. Já o operador de desigualdade retorna true se os valores primitivos que você está comparando não são iguais, e falso caso contrário. O resultado da operação relacional é sempre um valor booleano. Você não pode atribuir o resultado de uma operação relacional para uma variável do tipo char, int, byte, long, short, float ou double.
Você não pode comparar valores primitivos usando o operador de atribuição igual. Os operadores lógicos são utilizados para avaliar uma ou mais expressões. Estas expressões devem retornar um valor booleano. Você pode utilizar os operadores lógicos AND, OR e NOT para verificar várias condições e agir em conformidade com as regras de negócio. O operador lógico I avalia como true se todos os operandos são verdadeiros e falso caso contrário. Já o operador lógico OR avalia como verdadeiro se algum ou todos os operandos são verdadeiros, e a negação lógica nega o valor booleano. Então avalia como true para false e vice-versa. Um ponto interessante a notar no que diz respeito aos operadores lógicos I e OR é que eles também são chamados de operadores de curto-circuito devido à forma como eles avaliam os seus operandos para determinar o resultado. O operador I retorna true somente se ambos os operandos são verdadeiros. Se o primeiro operando é avaliado como false, o resultado nunca pode ser verdadeiro. Portanto, I não avalia o segundo operando. Da mesma forma, o operador OR não avalia o segundo operando se o primeiro operando é avaliado como true. Todos os operadores relacionais e lógicos retornam valor booleano, que pode ser atribuído a uma variável booleana primitiva. Precedência de operador. O que acontece se você utilizar vários operadores em uma única linha de código com vários operandos? Qual deles deve ser tratado com preferência sobre os outros? Você pode utilizar parênteses para substituir a precedência do operador padrão. Se a sua expressão define vários operadores e não souber como a sua expressão será avaliada, utilize parênteses para avaliar na sua ordem preferida. Os parênteses internos são avaliados antes dos externos. Temos aqui a tabela de precedência que devemos memorizar para responder corretamente às questões do exame.